Olá, você que nos acompanha em nossas devocionais, que Deus abençoe grandemente a sua vida nessa sexta-feira e que o Senhor te guarde para que você continue sendo perseverante no caminho do Senhor. A palavra de hoje se encontra aqui em 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 11, verso de número 6, que diz assim: Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Nós vemos aqui o homem mais sábio, o homem mais rico de todo Israel e de toda a história, pois não houve homem mais sábio como Salomão, e a Bíblia diz que nem antes dele, nem depois dele houve como ele. É claro, que os evangelhos vão trazer que Jesus foi muito mais do que Salomão, mas dentre os homens nós vemos Salomão sendo o maior de todos em sabedoria, e aqui nós vemos que ele não perseverou, ele fez o que era mal perante o Senhor e não perseverou em seguir. Exatamente como a mesma palavra aqui aplicada aos espias que não perseveraram em seguir o Senhor, não foram completos, não foram leais até o fim, mas faltou, pois a palavra literalmente tem a ideia de estar cheio, perseverança no sentido de estar cheio, de ser completo. Então faltou. E isso nos traz algo interessante só no sentido da palavra, de que eu posso seguir o Senhor e não ser totalmente, não segui-lo completamente, plenamente. Esta é a ideia de que ele não seguiu totalmente o Senhor. E por que ele não seguiu totalmente o Senhor? Nós vemos aí exatamente nos versos de número 3 a 5, onde nós vemos Salomão entregando o seu coração às mulheres e então seguindo outros deuses. O texto diz aí que no verso 3 que tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel. Olha que interessante o que o verso 4 diz. O seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi e seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, a abominação dos Amonitas, e assim Salomão fez o que era mal perante o Senhor e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Nós vemos aqui neste texto uma comparação, Primeiro, Salomão é comparado a Davi, que o seguir ao Senhor foi comparado a um outro. Davi foi fiel ao Senhor e nunca se entregou aos outros deuses, mas somente ao Senhor. E Salomão serviu a outros deuses, mas por causa de outra questão. Salomão não seguiu outros deuses porque ele era um idólatra, mas e Eclesiastes vai nos deixar muito claro isso, qual era o pensamento de Salomão com relação à idolatria. Mas aqui nós vemos que o seu coração se perverteu por causa das mulheres. Ele deixou-se levar pelas suas mulheres que o seduziram, e aí o seu coração já não era todo fiel, porque as mulheres perverteram o coração. Em 2 versos, 3 vezes é dito sobre o coração de Salomão.
onde as mulheres lhe perverteram o coração, no verso 3, e verso 4, as mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração então já não era de todo fiel. Essas palavras, cada palavra nas Escrituras são importantíssimas demais para nós, para compreendermos tudo isso, né? Nesse sentido, a nossa perseverança em seguir ao Senhor, ela pode ser falha, pode se perder. Nós podemos estar com o coração pervertido e então não seguir o Senhor de todo o coração, de maneira fiel, como deveria ser. E isso, em comparação com Davi e Salomão, então se perdeu. É interessante que no capítulo 3 nós vemos Salomão pedindo a Deus sabedoria para conduzir o povo, porque ele se achava alguém não preparado para aquele momento. E Deus gostou do pedido de Salomão. Salomão então recebe sabedoria, Deus dá a ele o que ele pediu, né? Dá sabedoria, mas Deus também dá a ele algo maravilhoso, deu a ele riquezas, né? Se você voltar um pouco a sua Bíblia, no capítulo 3, nós vemos aí Deus dizendo, né, a Salomão naquele dia, pedindo sabedoria, né? Então nós vemos Salomão, que amava a Deus, no verso 3, no capítulo 3, verso 3, ele amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi seu pai. Depois nós vemos o Senhor dizendo a ele no verso 5, o Senhor apareceu a ele de noite em sonho e disse: pede-me o que queres que eu te dê. Que coisa maravilhosa, Deus falando para Salomão: pede o que queres, né? Eu vou te dar. Então ele começa a colocar aqui a sua oração no verso 6, e no verso 9, olha que interessante, ele diz: dá pois ao teu servo coração compreensível para julgar o teu povo, para que prudentemente discerne entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? E estas palavras agradaram a Deus, agradaram o Senhor. E o Senhor então diz aqui no verso 11: já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, nem riqueza, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te o coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti haverá. Também até o que não pediste eu te dou, tanto riquezas como glória. E Salomão recebeu riquezas e glória, seu nome foi afamado. Que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares no meu caminho, guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Ou seja, se ele continuasse firme, fiel aos mandamentos do Senhor, ele teria ainda vida longa. Só que esta aqui era uma condicional, e o que não aconteceu. Nós vemos Salomão reinando por 40 anos, mas o seu período de vida não foi tão extenso assim. E isso não se cumpriu exatamente porque o capítulo 11 nos diz que ele não foi fiel com o Senhor. Meu querido, nesta manhã, então, diante desta palavra e o que aconteceu com Salomão, fica aqui um alerta para a nossa vida. Enquanto a Bíblia nos ensina que precisamos perseverar em seguir o Senhor, essa perseverança em seguir o Senhor, ela só acontece se o nosso coração estiver todo voltado para o Senhor. O que faz a perseverança acontecer é como o nosso coração está diante do Senhor. Um segundo aspecto que nós precisamos estar alertas e atentos
é que esta perseverança pode não ser total ou fiel, né? Como o texto diz aqui no verso de número 4, não era de todo fiel. Isso implica em quê? Eu posso muito bem todos os domingos estar na igreja, posso ler a Bíblia, posso orar e não ser de todo fiel ao Senhor nas demais áreas da minha vida. Eu posso não ser fiel ao Senhor se outras coisas então induzem o meu coração ao erro, de modo que no meu trabalho, nas coisas que eu faço, na minha profissão, em casa, enquanto eu estou assistindo uma TV, eu posso ser aquele religioso domingueiro, mas que de segunda a sábado meu coração é levado para outras coisas. Eu posso não estar seguindo o Senhor de maneira fiel, totalmente fiel ao Senhor. Então, se em cada aspecto da nossa vida nós temos algumas lutas e alguma coisa que está nos levando a uma falsa perseverança, e isso pode nos trazer consequências danosas para a nossa vida, como trouxe para Salomão, que foi uma outra questão que perverteu o seu coração. Ou seja, uma terceira questão para nós avaliarmos aqui é o que pode perverter o nosso coração para não sermos perseverantes. Veja, Deus deu a Salomão riqueza, fama e sabedoria. Deus deu sabedoria que ele pediu, riqueza e fama que ele não pediu. E ele teve muito disso. Ele teve muita sabedoria, muita riqueza, muita fama. Porém, a partir do que Deus lhe deu, ele também adquiriu muitas mulheres. E foram as mulheres que perverteram seu coração. Deus não deu muitas mulheres para Salomão. Pelo contrário, a palavra de Deus era muito clara em Deuteronômio, dizendo que sobre a monogamia e não a poligamia. E Salomão não se atentou a este fato. Veja, um homem mais sábio do mundo se perdeu no pecado, se perdeu e não seguiu, como o capítulo 3 nos fala, se continuar fiel aos mandamentos do Senhor, ele iria ter a vida prolongada. E ele não seguiu os mandamentos do Senhor. Ele não foi fiel com os mandamentos do Senhor. Que Deus nos ajude, meus queridos, pois nós vemos aqui este ensino daquilo que pode perverter o nosso coração para não ser perseverante. Quando nós estamos desanimados e não conseguimos perseverar nas coisas do Senhor, com certeza tem alguma coisa que está pervertendo o nosso coração para não ser de todo fiel ao Senhor. É o prazer, pode ser o prazer por alguma coisa, é o prazer pelo desejo de viajar. Então eu não persevero no culto, eu não persevero na minha presença, junto com os irmãos da igreja. É o prazer de trabalhar, e isso me toma o tempo. Então eu não sou perseverante na leitura bíblica, nas minhas devocionais particulares. É o prazer pelo sono, pelo descanso. Então eu não acordo de manhã e não busco o Senhor, não oro e levanto já correndo para fazer as atividades, exatamente porque eu quero ficar um pouco mais na cama. Então não vou para a escola dominical, não tenho os momentos devocionais, seja de manhã ou seja à noite,
e por causa das muitas atividades que fazemos ao longo do dia, chega a noite, então a minha atenção já não está mais voltada, não presto atenção, e a minha oração, então, como alguns pastores já brincaram, né, de uma maneira triste, né, com essa questão, e é uma questão realmente triste, né, de alguém que começa a fazer uma oração e nem sabe, e dorme no meio da oração, nem sabe se disse amém, ou seja, não prestou atenção em nada, né, e só fez por um mecanismo da vida, sem refletir nas palavras ou com quem estava falando. E nós então vamos levando a vida a vida cristã, de uma maneira não toda fiel ao Senhor, não pensando no que falamos, no que oramos, nas devocionais que temos na palavra, não vamos aos cultos, não participamos de maneira fiel, e aqueles votos que nós fizemos no nosso batismo, que seguiríamos o Senhor, que estaríamos cumprindo os nossos votos, como o salmista ali no Salmo 66, cumprirei os meus votos, pagarei o que eu disse, né? E nós não vamos cumprindo tudo isso, exatamente porque outras coisas estão conduzindo o nosso coração. Assim como as mulheres perverteram o coração de Salomão, nós também pode não ser uma mulher, mas pode ser uma outra questão que esteja influenciando e corrompendo o nosso coração para não ser perseverante com as coisas do Senhor. Então, que Deus abençoe sua vida e que esse alerta faça você refletir em tudo o que tem feito com que você não seja tão fiel com o Senhor, com as coisas lá do alto, com as questões espirituais. Por que você não ora todos os dias? Por que você não lê a Bíblia todos os dias? Por que você não vai à igreja? Por que você não tem a comunhão com os irmãos? Por que você não estuda profundamente a palavra? Você precisa avaliar o seu próprio coração, fazer esta pergunta e chegar à resposta. É por causa de tal coisa, por causa do prazer, a tal questão que me toma o tempo, me toma a atenção. E certo pastor, em 2010, uma vez, num estudo, um grande amigo aqui na cidade onde moro, ele pregando, ele dizia: você quer saber aquilo que você mais ama na sua vida? Observe 3 aspectos. Ele disse: veja aquilo que te toma mais atenção, aquilo que toma os seus recursos, atenção, os seus recursos e o seu tempo, aquilo que você toma muito tempo. Então, esses 3 elementos nos ajudam, esses 3 filtros nos ajudam a investigar e avaliar o nosso coração para descobrir exatamente quem é o nosso Deus, quem realmente está manipulando o nosso coração. E pessoas então que investem o seu recurso, investem o seu tempo e investem os seus pensamentos naquela questão, talvez este seja um Deus na nossa vida que esteja atrapalhando a perseverança em seguir o Senhor, está concorrendo com Deus, outros deuses que estão concorrendo com o nosso Deus. Alguns vão perguntar assim: mas será que Salomão então foi salvo? Isso foi uma pergunta feita pelos padres antigamente, e que Neemias nos deixa claro que ele era um amado do Senhor, mas que o coração foi pervertido pelas mulheres. Alguns vão dizer que ele foi um apóstata, que ele apostatou da fé, mas nós não sabemos. Quanto à salvação,
Não há como nós julgarmos Salomão a respeito disso. Mas o fato é que ele nos deixa claro que o homem mais sábio do mundo, né, também perdeu a cabeça quando se entregou às mulheres. A cabeça estava cheia de conhecimento, mas o coração foi entregue às mulheres, de modo que o seu coração foi levado a perder a perseverança em seguir ao Senhor. Tome cuidado, né? Investigue e avalie seu coração, para que você não caia no mesmo caminho de Salomão. Que Deus te abençoe e que nessa caminhada ao longo deste dia e da sua vida cristã, você vá encontrando então esta fidelidade, esta firmeza, esta lealdade ao Senhor. Não entregue o seu coração àquilo que te dá muito prazer, né? Que o seu prazer esteja somente no Senhor. E aqueles que têm o prazer no Senhor, então terão prazer pelo culto, terão prazer pela comunhão dos santos, terão prazer pela Bíblia, pela palavra do Senhor, terão prazer pela oração. Que Deus te abençoe e que o Senhor esteja contigo para ser perseverante em segui-lo.